Developers Podcast. Fala pessoal, Reinaldo Siloto passando aqui rapidinho, só para lembrar que lá no nosso site oficial do TOTUS Developers você encontra muita informação sobre as tecnologias utilizadas dentro da TOTUS, além de muitos links interessantes, inclusive para todos os episódios deste podcast, além do link para o nosso Slack oficial. Então anota aí, developers.totus.com. Olá, eu sou Ricardo Manzano, gerente de pesquisa e desenvolvimento de front-end, e eu serei o seu host. Sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. A gente vai falar de um assunto muito importante aqui hoje, que é a presença feminina no mercado tech. E para falar disso, a gente trouxe duas colegas aqui. A primeira, Ana Maria, ela é embaixadora do Programaria. Ana, eu vou pedir que você se apresente, porque ninguém melhor do que a gente mesmo para se apresentar. Olá, gente. Eu agradeço o convite, de poder participar aqui desse episódio. Então, meu nome é Ana Maria, eu tenho 35 anos, falo do Rio de Janeiro, sou cientista da computação e trabalho atualmente como analista de TI e também faço parte de algumas comunidades de tecnologia, como a Programaria, que hoje eu faço parte como embaixadora, e diversas outras iniciativas que a gente vai poder conversar aqui nesse episódio de hoje. Bacana, vamos desenrolar bastante aí esse assunto. E complementando aqui o time, a Isla Marques, ela é coordenadora de cultura de dados e IA aqui na TOTUS. Eu vou pedir a gentileza que você se apresente também. Perfeito. Bom, eu sou a Isla, trabalho aqui na TOTUS como coordenadora de cultura de dados e inteligência artificial. Também produzo conteúdo aí para a internet, principalmente na área de dados. Falo muito para a galera que quer entrar nessa área. E eu sou formada na área STEM, então eu tenho ali uma jornada na área de tecnologia e tenho 24 anos. Bacana, show de bola. Tenho só mais que o dobro da sua idade, mas é melhor a gente nem falar essas coisas. Tranquilo. Pouquinho a coisa. Bacana. E a Ana até me ajudou aqui, porque eu trouxe aqui uma introdução bacana, e a minha introdução tem tudo a ver com a camiseta dela aqui. Não tem como não falar dessas três mulheres que eu vou falar. A gente falando da presença feminina, a gente tem que falar de Ada Lovelace. Para quem não sabe, ela era uma matemática britânica, que ela é considerada a primeira pessoa programadora da história. Ela escreveu o primeiro algoritmo, muito antes, inclusive, do computador. Era para uma máquina analítica. A gente está falando lá por volta de 1840. Então, ela tem uma presença muito forte. Ela é considerada a grande embaixadora da programação do mundo. A segunda é Grace Hopper. Ela participou do desenvolvimento do Univac, que foi o primeiro computador a ser desenvolvido, e desenvolveu também o Flowmatic, que era uma linguagem de programação que depois veio dar origem ao COBOL, que está aí até hoje no mundo financeiro com a gente. E por último, mas nem de longe menos importante, Margaret Remington. Ela foi considerada a primeira engenheira de software, a primeira pessoa engenheira de software, inclusive foi ela que deu um nome para a nossa profissão, e ela era uma matemática americana que só foi a responsável, a líder, pelo desenvolvimento do software do módulo lunar da Apollo 11, ou seja, ela ajudou no primeiro pouso na Lua. Ou seja, nós homens aqui surfamos até hoje, no sucesso dessas e com certeza de outras grandes mulheres. Então não tinha como não abrir esse podcast não falando delas. Vamos falar rapidão aqui do panorama atual da presença feminina para a gente já começar com as perguntas. Então hoje a gente tem pesquisas recentes aqui que indicam que apenas 0,0% das brasileiras atuam na tecnologia. E esse é um percentual 5 vezes menor do que os homens hoje. E outro dado preocupante é o aumento no percentual de meninas que começam e não terminam os cursos quando se fala de tech, quando se fala de TI. Mas tem uma boa notícia, pelo menos aí a gente vai desenrolar isso também. A gente teve um crescimento de cerca de 1,5% no número de mulheres empregadas na nossa área nos últimos 3 anos. Então, a primeira pergunta, falamos de vários desafios, acho que não tem como não começar falando disso. Quais são os desafios e as barreiras culturais e preconceitos que as mulheres sofrem hoje? E aqui eu vou deixar vocês responderem na ordem que vocês quiserem. Quer começar? Vou começar. A mulher é tão educada que às vezes é até difícil, né? Então,
responder primeiro, Ana, por gentileza? Eu acho que hoje, realmente, assim, apesar de todas as iniciativas que nós temos, né, que são necessárias, as vagas afirmativas que hoje nós temos e todas as iniciativas e as comunidades que temos hoje, mas hoje a gente ainda enfrenta muitas dificuldades, né? Então, isso foi comprovado até pelos dados que você trouxe aqui na abertura, né? E realmente é muito difícil a gente ver isso e ter que ainda ficar questionando ainda por que isso acontece, né? Porque hoje a gente ainda tem que falar sobre isso, né? Não deveria mais a gente ter que estar discutindo sobre isso, né? Já deveria a gente ter igualdade de gênero, poder ter os mesmos salários que os homens, né? Nas empresas, as mesmas oportunidades, né? E não precisar de vagas afirmativas para que a gente pudesse ter o mesmo espaço, né? Que as outras pessoas, né? Mas hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né? E é por isso que eu acho importante, é por isso que eu busquei participar das iniciativas que hoje eu participo, porque eu acredito nisso, eu acredito na missão delas, que é poder capacitar e formar mais mulheres na tecnologia, para que elas possam ingressar e se sentirem confiantes de poder ter espelhos, né? se ter um espelho, né, também, e se inscreverem nas vagas, né? De que, olha, você é capaz, se inscrevam, sim, se você, mesmo que você não tenha todas as habilidades que estão pedidas, mas que você se inscreva nas vagas. Então, nisso que eu acredito, né? Que o nosso papel é de poder, né, ser modelos para as pessoas, né? Que a gente se espelha em muitas pessoas, muitas meninas hoje, muitas criadoras de conteúdo, né? São assim, inspiradoras pelas histórias delas, mas a gente precisa mesmo estar divulgando, estar incentivando, estar formando as mulheres para que a gente possa passar por esses desafios, né? Essas vagas que não são tão abrangentes, né? A formação também, eu acho que isso tudo é um contexto que a gente tem que estar sempre conversando, e eu achei super bacana esse tema para esse episódio de hoje. Eu falei muito, né? Pode falar, Isla. É que o tema, para mim, eu adoro falar sobre isso, né? Você foi falando, deu tempo de eu pensar, entendeu? Verdade. Estratégia. Não, mas é muito importante tudo isso que você falou, Ana. Mas pensando em barreiras, acho que tem uma questão ali crítica que a gente tem que pensar, que é o de incentivo de meninas, né? E a gente está falando ali de realmente crianças, porque é ali que começa todo o interesse de você entrar para a área de tecnologia. E quando a gente olha para um cenário geral em que, na maior parte do tempo, a gente vê a galera que trabalha, a gente só vê homens, às vezes é difícil para as meninas elas se identificarem ali, elas acharem que elas têm capacidade para isso. Mesmo às vezes que ninguém fale para ela, não, você não consegue, você não é capaz. Mas ela vê, só tem um homem ali, ela pensa, talvez não seja para mim. Talvez eu não seja para mim porque eu não estou vendo ali, eu não estou me reconhecendo ali. Então, isso já gera uma trave inicial. Por isso que projetos como o que a Ana faz e diversas outras mulheres também fazem são tão importantes para que já desperte esse interesse desde criança. Porque é criança que vai definir, beleza, olha só, então eu quero entrar para a área de tecnologia, porque eu quero ser igual àquela pessoa, e aí depois que entrar na área de tecnologia vai se sentir motivada para terminar o curso e depois se candidatar. Porque se a gente tem poucas mulheres entrando na faculdade, vai ter poucas depois também se candidatando para esses empregos. Então realmente é difícil. Não dá para falar com a pessoa depois de formada. É antes, é um passo atrás. Mas assim, quanto às barreiras em geral, eu me sinto uma mulher muito privilegiada, porque de todos os times que eu estive, assim, barreiras mínimas. Todo mundo teve o maior respeito possível. Foi, assim, baixa fricção. Mas eu já ouvi relatos, assim, terríveis, de mulheres que, poxa, só por você ser mulher, você é desacreditada por aquilo que você está falando, sabe? É uma coisa que, obviamente, se fosse um homem que tivesse falado, não estaria acontecendo aquilo. Então, eu acredito que acontece um pouco disso também, sabe? De só pelo fato de você ser mulher, você tem que se provar 2 vezes. Uma, que você tem que se provar como o restante das pessoas para conseguir a oportunidade. Né? E a segunda, que é só para você se reafirmar, porque não basta você mostrar que é igual, você tem que mostrar que está além, entendeu? Porque senão parece que você não está digna de estar sentada ali naquela mesa.
Então, eu acho que seria um pouco dessas barreiras. É claro que tem como a gente explorar absurdamente mais, mas de introdução seriam essas. Bacana. Até falando de espelho, eu acho bacana o número de influencers femininas que a gente tá tendo na internet. Tem um canal que eu adoro, é Tech, vocês devem conhecer, Tech with Nana. Ela é fantástica, ela tem mais de 1.200.000, 1.300.000 inscritos, e ela tem uma pegada muito de começo, meio e fim de um assunto. Ela tem, não é uma coisa normal hoje nas influências, normalmente o pessoal faz muito vídeo curtinho, né? Como fazer isso? Vou lá fazer um vídeo de 3 minutos sobre um determinado atômico, sobre um assunto. E a Nana não, ela pega um curso inteiro, ela vai lá e disponibiliza. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um canal que eu adoro, e eu estou sentindo que as mulheres estão se inspirando nessas influencers e a gente está tendo um crescimento, a gente está com uma qualidade fantástica. A gente percebe nos canais de mulheres que eu sigo o cuidado, o carinho em fazer as coisas. Não é só ir lá começar a jogar informação. Eu acho que esse também é um excelente espelho para as mulheres que estão pensando em entrar aí. E às vezes vem o medo até de começar, né? Falar, essa é uma profissão, é um clube do bolinha. Eu posso falar, meu time são 20 pessoas, eu tenho uma menina, que inclusive é uma das líderes, e ela mesma acaba... Ela é mãezona, né? Ela é mãezona do time, ela ajuda todo mundo, apoia todo mundo, mas aí vem a próxima pergunta, que talvez vocês, se tem times com mistos e uma majoridade de meninos, talvez vocês passem pela mesma coisa, pela síndrome do impostor, justamente por falta dessa falta de representatividade. Olha, hoje eu trabalho com cultura, é um tema que é um pouco paralelo. Eu trabalho com cultura de dados e inteligência artificial, mas é um pouco paralelo à questão de desenvolvimento. Quando eu tinha um time de cientistas de dados, era meio a meio, sabe? Eu sempre valorizei muito que a gente pudesse dar mais oportunidades para as mulheres. Sei que esse é um tema ainda que fica, mas você vai beneficiar muito. Enfim, quando eu posso, eu sempre tento trazer mulheres mais para essa área. É uma missão que eu tenho. Mas hoje em dia, em cultura, coincidentemente, todas são mulheres no meu time. E a gente trabalha na área de tecnologia, assim. Então, acho Temos que estudar o setor, cara. Precisamos fazer um vídeo mostrando isso. Exato. Isso é muito legal. É o mesmo caso, assim. Eu também, quando eu comecei na equipe que eu estou hoje, eram também todas mulheres, inclusive a gestora, né? Era uma gestora também, e atualmente também é uma gestora, né? Uma mulher que está à frente da equipe, mas hoje nós somos em menor número, né? Hoje realmente tem mais meninos. Mas, assim, não é comum, né? Realmente, assim, a nossa equipe eram todas mulheres, assim, então todo mundo falava as meninas do departamento de tecnologia, né? E isso era muito bom, porque, assim, era uma coisa que fugia muito do padrão, né? Mas hoje a gente vê que não é bem assim, né? Até na formação mesmo. Como eu me formei em ciência da computação, acho que eram 3 meninas, né? Eu fiz também curso de eletrônica no ensino médio, técnica eletrônica. Éramos só 3 meninas numa turma de 40 homens, né? Então, assim, e muitas não seguiram também, não seguiram a área. Então, assim, foram das poucas que nós seguimos. A gente vê nas formaturas, né? Então, realmente, a gente precisa mesmo de ter, como a Isla falou, realmente de ter esse incentivo mesmo para as meninas, né? A gente tem projetos, assim, que tem esse incentivo para as meninas, as adolescentes que ainda estão ingressando na universidade. Então, é super importante mesmo ter essa formação para a gente poder ter equipes mais equilibradas, né? De não ter essa questão de, chegar, me encaixar num time que só tem uma menina, né? Então, assim, é bem complicado, que a gente consiga ter mais equilíbrio na tecnologia, né? Sim. Verdade. E esse outro ponto que você citou, Mansa, da síndrome do impostor, foi uma coisa que eu descobri recentemente, que é mais comum entre as mulheres. Eu não sabia, eu achava que era geral. Quer dizer, eu estou falando aqui com geral, mais presente, verdade. É mais comum, né? Nas mulheres, né? Porque dizem que parece que a porcentagem de mulheres que não tentam uma vaga, não tendo todos os requisitos, é maior do que a dos homens, né? Os homens, mesmo que tenham assim, eu tenho alguns requisitos desses, eu vou tentar. Então, acho que as mulheres... Sim, o homem, eu não sei se é mais cara de pau, não sei se a mulher tem aquilo de se sentir realmente parte daquilo, e nós, homens, somos mais cara de pau, mas é bem mais presente nas mulheres. Mas eu acho que vem de uma questão mais histórica mesmo, viu, Mansano? Porque, como eu falei, às vezes
Tudo bem, às vezes é uma questão de que a menina ali não vê uma representatividade, mas às vezes ela é desencorajada mesmo. E aí, de tantas vezes que você é desencorajado, você começa a se achar insuficiente. E aí, quando você vai conquistando algumas coisas, vem sempre aquela vozinha lá no fundo falando: você não é suficiente para isso que você está fazendo, você deveria estar fazendo muito mais. Porque sim, foi sempre entregar muito mais. Aí, por isso que acomete muito essa questão da síndrome do impostor, que é você chegar num determinado ponto que você fez uma coisa, mas você pensa, putz, eu acho que eu tinha que ter feito mais, não, as pessoas vão ver isso daqui, elas vão descobrir que, na verdade, eu estou mentindo e vão me desacreditar aqui em algum momento e que eu estou errada. Então, assim, é uma questão muito forte que aparece mesmo. Mas essa é mandar essa vozinha cala a boca, de falar que não sou suficiente, meter as caras mesmo. Eu acho que tem que ser mais cara de pau. Inclusive, toda mulher que vem conversar comigo, eu acho, não, vai, mete as caras, se inscreve na vaga, não você já tem. A gente está aqui atrás de outras possíveis respostas, entendeu? E até uma coisa bacana, se a gente lembrar, cara, vamos falar do menos é mais. Steve Jobs, ele falou uma vez numa entrevista, quando eu tenho um projeto, tem que ser super rápido, eu preciso de velocidade na entrega, eu pego os caras mais preguiçosos que eu tenho e entrego para eles. Cara, é isso. Programar, muitas vezes, o menos é mais. Se você tem que ir do ponto A até o ponto B, cara, desenha uma reta e vai até lá. Eu acho que é isso mesmo. As mulheres tendem a ser mais perfeccionistas do que a gente. Talvez venha daí o medo de falar, poxa, mas aquele cara, ele é mais rápido que eu. Não, ele é mais preguiçoso do que você. Ele está tentando economizar. Em vez de escrever em 10 linhas, ele escreveu em 5. Mas, cara, zero. O código, a qualidade de código da Tati, vou até falar o nome aqui da menina do meu time, é tão boa quanto de qualquer outro menino. Mas eu sinto que às vezes ela se sente meio pressionada. A gente mesmo fala para ela, deixa de ser boba. Você é líder, você abraça todo mundo. Ela tem uma capacidade de lidar com problemas ímpar. Acho que isso é muito da mulher, nessa inteligência emocional que vocês têm. Cara, tem que usar isso, tem que usar a favor. Então, mas pode falar, pode concluir. Tem um ponto aí que é bem legal, que, por exemplo, talvez o motivo da gente tender a ser mais perfeccionista é justamente por essa pressão a mais que a gente tem, entendeu? Porque aí a gente já tem essa pressão de, poxa, você tem que ser boa, porque se você errar, aí vão falar que é porque você é mulher. É porque é mulher, é porque é loira no volante. Entendi. Exato. Aí você acaba tendo que ser perfeccionista. Você tem que se superar o tempo todo. E se você consegue fazer, você fala, nossa, será que era isso mesmo que eu tinha que ter feito? Ou, não mereço isso tudo, não mereço esse cargo, será que eu dou conta? Então, assim, realmente, está se superando mesmo, porque o tempo todo fala, tinha que ser mulher. Então, assim, é uma coisa que o tempo todo a gente fica pensando, será que não vão pensar isso se eu errar? Sim. Aí, até aproveitando, falando de tudo isso, é importante, chega a ser ridículo, mas é importante. Vamos falar da importância dessa representatividade feminina. O que vocês podem trazer para nós? A gente já falou um pouquinho, mas eu acho legal a gente continuar provocando isso. Queria que vocês abrissem o coração aqui. Olha, tá só maquinando, eu escutei até a maquininha processando aqui. Obviamente, eu acho importante, né? Eu mencionei ali no início, que é uma das coisas mais importantes. Antigamente, eu vou confessar aqui que eu não via toda essa importância. Quando eu era mais novinha, achava, não, é porque eu quero mesmo. Mas depois que eu fui crescendo, eu fui vendo que, na verdade, o que me influenciou foi justamente ver essas mulheres que eram tão boas, conseguindo fazer aquelas coisas, e eu fiquei, pô, também posso, entendeu? Se elas estão fazendo tudo aquilo, também posso. Então, quer dizer que não existe algo biológico ali que me separa de poder fazer coisas de exatas, ser bom em raciocínio lógico, ou isso, aquilo. Não, eu posso. Igualmente, tranquilamente, sem nenhuma diferença. Então, é extremamente importante, sim. Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo, eu acompanho muitas influenciadoras e pessoas em geral da área de dados, né, inteligência artificial, que é mais o meu escopo, e a maior parte deles são mulheres. Então, assim, eu fico muito feliz também que está tendo bastante essa movimentação, porque eu acho que vai incentivar muitas meninas a entrar nessa área. Com certeza. É super importante a gente poder incentivar mesmo e estar buscando mesmo pessoas que sejam inspiradoras para a gente, né? Então, assim, a criação de conteúdo, quando eu comecei a criar conteúdo, né? Na verdade, eu nem sabia que era isso, né? Eu criei uma página e eu sempre gostei de informática, de exatas, e aí eu fui compartilhando notícias. Então, a partir da criação de conteúdo, eu fui buscando mulheres de tecnologia, mulheres desenvolvedoras para seguir, para acompanhar,
E aí eu vi a quantidade de conteúdo que tinham produzido por mulheres, e eu falei, nossa, que bacana, né? Então, assim, eu vou acompanhar elas, e aí eu comecei a conhecer as comunidades, e aí a participar das comunidades, e depois contribuir com as comunidades também, e divulgar. Então, assim, é o que eu falo, lá na minha página sempre tem espaço para poder divulgar iniciativas que possam ingressar mulheres na tecnologia. Então, a partir disso que eu comecei a conhecer, né, buscando, e aí buscando comunidade, buscando conteúdo, artigo, e aí eu criei um Você já está repositório. entregando a próxima pergunta, eu já vou entregar para você, cara. Vamos falar de programa de iniciativa. Eu acho que aqui vale muito a gente falar começar do programaria. Já emenda aí e manda bala. Ah, sim, sim, claro. A programaria, assim, eu sou suspeita a falar porque, assim, quando eu comecei, né, sempre acompanhei os conteúdos da programaria, participei de eventos online, e aí eu sempre compartilhava porque, assim, é uma iniciativa que fala muito da missão que eu quero assim, ter na minha página, né? Que é divulgar conteúdos e os eventos que tem, os cursos. É uma comunidade que a gente fala que é muito acolhedora, né? Porque ela fala muito de diversidade, ela fala muito a linguagem para todas as pessoas, né? Para todas as mulheres, grupos minorizados. Então, tem assim iniciativas específicas para os grupos. Tem os cursos eu programo, né? Eu fiz recentemente, que são cursos, tem um curso de front-end, back-end, tem de análise de dados, e aí a gente tem uma comunidade que é exclusiva para as mulheres e para os grupos, para as mulheres que se identificam com o gênero feminino, né? Então, é uma comunidade que deixa mais livre para as mulheres se sentir, para conversar. Então, tem todo um cuidado, assim, para poder se apresentar e de ter um conteúdo exclusivo. Tem as iniciativas todas. Ela tem as iniciativas de mais diversidade da tecnologia, tem os eventos também. Então, assim, é uma comunidade que eu sempre acompanhei, foi muito natural, assim, de estar divulgando e participando, e aí elas me fizeram convite para participar como embaixadora. Eu e um time de mulheres inspiradoras também, que eu sempre acompanhei. E aí é muito natural a gente divulgar, e aí não é a única que eu participo também, assim, eu participo de outras comunidades, iniciativas, como a Make School também, que ela tem um programa de formação de mulheres da tecnologia, tem uma plataforma com cursos. Eu participei recentemente de que é o Microsoft 365, só para mulheres. Então, assim, era um grupo de milhares de mulheres aprendendo sobre cloud e ferramentas de tecnologia. Então, assim, são esses grupos que aí eu vou me inserindo. Fui, assim, conheci procurando na internet, sempre fui assim. Aí eu procurava, aí eu encontrava um podcast, eu encontrava um artigo, aí participava de um evento, me inscrevia, e aí entrava na comunidade, começava a conversar e fui conhecendo. E foi uma das comunidades também que eu conheci, que é a Reprograma também, que tem uma iniciativa, como a gente já falou, para as meninas, né, que é a Conectadas, que é para adolescentes de 16 a 18 anos, e aí elas têm essa iniciativa só para esse grupo, para elas poderem ser inseridas na tecnologia. Então, tem as formações também para as mulheres educadoras também. Tem a Brasília em Tech também, que é um grupo que eu participo também, que eu conheci. E aí é super bacana. Tem uma página chamada Elas Inspiram, que aí as mulheres contam uma história delas e inspiram outras mulheres. Aí você pode se cadastrar. E eu fiz muito também conteúdo colaborativo com elas, de artigos e termos técnicos, e participando de eventos, e assim, tem muitos, né? Minas programam, elas programam, e tem a diversidade, assim, de comunidades que eu acompanho, e eu acho que é super importante as comunidades na tecnologia para poder incentivar essas iniciativas, porque elas que formam, capacitam e dão essa liberdade da mulher dizer, olha, eu posso ingressar na tecnologia, eu posso tentar o mercado de trabalho com essas formações, porque são iniciativas que formam, né? Elas têm Uma curso. coisa que você falou que eu achei super importante, multiplicadoras. Eu acho que talvez
mesmo que tenha salas mistas, mas mulheres multiplicando o conhecimento, pode também incentivar e servir de espelho para as meninas, né? Porque vão haver cursos onde você vai ter meninos e meninas juntos. Programaria é voltado para meninas, mas eu acho que a gente precisa de mais mulheres representando na parte da educação em tecnologia, né? Sim, com certeza. A Reprograma também, ela tem uma iniciativa também que é o Educatex, né? Que é forma educadora de tecnologia também. Então, Bacana, assim, vai entrar no que a Isla falou. Se ela pode, eu também posso, né? isso, com certeza. Então, assim, essas iniciativas, esses programas, essas formações que são incentivadoras, porque, assim, é um grupo muito acolhedor, porque são só mulheres, pessoas que se identificam com o gênero feminino, não. Então, até na forma de falar também, na forma de se expressar, o cuidado no tratamento também, de se apresentar e ter um conteúdo exclusivo, onde a mulher se sente livre de poder conversar sobre assuntos, sobre síndrome da impostora, a questão de tecnologia, de estar formada, de ter sido demitida, e como se ingressar na tecnologia novamente, de mulheres em transição, né, de mercado de trabalho, né? Então, é super importante. E agora, para a Isla, se você puder também comentar alguma coisa, ela falou de vários eventos lá que a Já programaria. deu Não, já deu, ficou difícil para você. Você devia ter respondido nesse livro. E tem a Acho TOTS também, porque eu também participo, sempre acompanho a TOTS também. Então, deixa a Isla falar que eu vou falar melhor que eu. verdade. Não, boa. A Ana já deu um panorama geral assim muito bom de tudo que acontece. Eu acho que não teria nenhuma outra iniciativa que eu estou lembrando. Tem Case de sucesso, alguma coisa que você tenha ouvido. Depois dessa pergunta também acho que pode ir para a Ana. Podemos até falar de um case de sucesso aqui. Não, mas eu estava lembrando um que era da Web Summit com as mulheres também, estava tendo essa parceria justamente para ter um espaço ali. Então, isso é uma outra coisa bem legal também para quem vai para o Web Summit, né? Eu acho que estava tendo um preço diferenciado. Sim. As mulheres, você comprava um ingresso, 2 mulheres comprando ingresso tinham um desconto. Perfeito. Boa. Mas lá na TOTS, a gente tem o Elas na TOTS, né? Que depois a gente pode entrar ali um pouco mais em detalhe, que inclusive eu sou o ponto focal ali. Mas eu lembrei aqui agora de uma vez que eu fui convidada ali para o iOS, não sei se o pessoal não vai escutar o podcast, não sei se vai saber o que é o iOS, mas é uma iniciativa da TOTUS que é justamente de dar cursos específicos para jovens em alguma situação de vulnerabilidade social, justamente para poder incentivá-los para que eles entrem. Então, assim, não é uma iniciativa necessariamente voltada só para o público feminino, tem todo esse espectro mais social, mas justamente teve uma vez que a gente foi dar uma aula específica, me chamaram ali para ministrar uma aula específica sobre dados só para um público feminino. E foi muito legal, porque assim, a gente deu essa aula, eu ali dei a aula falando um pouco ali de EDA, de Python, coisa bem introdutória, falando para as meninas ali que tem essa área específica. Foi muito bom de ver que algumas delas já falaram, poxa, eu acho que vai ser por aí então que eu quero ir, entendeu? Então, às vezes é só nas pequenas coisas que você faz que você vai convencendo, já valeu a pena, vai né? mudando, exato, esse cenário. Então, acho que teria esse caso assim, mas desde que eu me tornei, né, eu desenvolvo conteúdos para as redes sociais, foi muito nessa ideia também de mostrar para as pessoas, olha só, não é um bicho de 7 cabeças, é super possível, você vai ter que estudar, obviamente, mas é super possível. Eu recebo vários relatos de meninas falando, poxa, vou seguir por essa área então, talvez tecnologia não é um bicho de 7 cabeças como eu estava pensando, talvez tenha um espaço para mim aí também. Então, seriam mais esses cases. Tem algum case de sucesso para a gente, Ana? Então, assim, eu... Tirando programaria, que já é um sucesso mais sim, conhecido, né? Com certeza. Assim, eu participei de alguns cursos da programaria, né? E, assim, o final... Sempre tem um projeto, né? Por exemplo, o curso de análise de dados, introdução a Python, também sempre tem projeto. Então, assim, elas sempre recomendam para a pessoa compartilhar. E, assim, quando as pessoas compartilham nas suas redes sociais, os projetos e tudo, a gente vê depois muita gente, olha, a partir do curso, eu tive o norte para poder ingressar na área, eu me formei, eu consegui uma vaga, eu tentei uma vaga. Então, assim,
eu acho que é super importante, assim, acho que os cases de sucesso, acho que são muito nos relatos mesmo, que tem depois das formações. Eu também participei uma vez uma palestra que é uma comunidade exclusiva, que é o Entre Programarias. E aí eu falei sobre ferramentas do VS Code também, tinha muitas mulheres, vários atalhos e coisas para usar com Visual Studio Code, assim. E aí tinha muitas mulheres nossa, não sabia dessa ferramenta, não sabia de como utilizar e tal, vou usar agora. Então, assim, foi bem legal o relato depois, que eu gostei, porque elas me deram um retorno que, assim, eu sempre tive essa dificuldade. Falei assim, apresentar palestra não é comigo, tipo, podcast, não vou aceitar esse síndrome do impostor sempre falava, né? Porque eu falava, não vou aceitar esse convite, tem que aparecer. Eu sempre falava, não dá, não dá. Eu sempre recusava, não posso, não dá para fazer. Eu nem apareço lá na página, né? E aí, quando eu tive esse contato também, assim, foi uns minutinhos, assim, falando sobre ferramentas e dando dicas de conteúdos. E aí foi bem bacana, né? Porque teve um retorno também, e muitas mulheres também falaram que implementaram também nas suas empresas. Então, isso é bem bacana. Então, esse retorno são muitos cases de sucesso, mas assim, no geral mesmo, acho que o retorno de a pessoa falar assim, olha, foi bacana, eu gostei muito de ter aprendido com você, aprendi, eu não conhecia essa iniciativa, não conhecia esse evento, eu me inscrevi, eu passei, acho que isso tudo é válido, assim, é esse o retorno que eu acho bacana, né? E a pessoa fala assim, poxa, eu não conhecia essa ferramenta, eu não conhecia esse evento, eu não E conhecia... era tão simples, né? É uma coisa que precisou eu entrar na tua página para ver, então acho que isso já para mim já é um super sucesso, assim. Mas um case específico, assim, eu acho que isso é válido. Falamos de muito desafio, acho que agora está a gente falar de uma coisa boa, né, cara? Acho que é mulheres e a liderança, né? Então, uma pergunta até mista aqui para vocês. Vamos falar como é que as mulheres estão assumindo posições estratégicas e estão, na TOTUS é um grande exemplo disso. E qual que vocês acham que são as diferenças de abordagem de uma liderança feminina? Olha, de novo, eu sou uma pessoa muito feliz em poder falar que na TOTUS eu achei isso bem equilibrado. Não sei nas outras empresas, mas assim, diversas reuniões eu vou, só tem liderança feminina, assim, discutindo sobre tecnologia mesmo. Eu sei que tem alguns espaços ainda que falta, né? Mas, de novo, é uma questão de proporcionalidade, é uma questão, eu acho, de tempo da gente poder conquistar mais espaços. Então, assim, eu acho isso uma coisa muito positiva. Eu sei que não é um cenário geral, que ainda tem muitas empresas que não alcançam esse tipo de proporcionalidade de ter mais mulheres na área de liderança. Mas eu acho que a gente está caminhando, tá? Para um lugar bom. Não acho que ainda é o momento de parar, de descansar, de falar, beleza, agora é só esperar. Não, acho que ainda tem um caminho longo ainda pela frente. Mas eu fico feliz com o cenário que eu vejo, um pouco das perspectivas que a gente vê. E olha, eu não acho que existe muita diferença. Sendo muito sério, avançando. Assim, antigamente eu era da área comercial, né? Então eu me formei em engenharia aeroespacial, fui para a área comercial, agora estou aqui em dados, é uma grande loucura. Mas lá na área comercial também eu via bastante mulheres não, bastante é forçar a barra, mas eu via mulheres ali na liderança, eu não sentia nenhuma diferença muito grande nos tipos de liderança, sabe? Hoje em dia, como líder, eu não acho que haja necessariamente uma diferença entre uma abordagem feminina e masculina na liderança. Não sei se me entende muito bem a pergunta, tá? Não, é exatamente isso. Se tem ou não uma abordagem, não que tenha que ter, mas mais a curiosidade. Não, eu acho que não. Se houver, de novo, por exemplo, o caso do perfeccionismo que a gente falou ali, né? Às vezes, a mulher ela se sente muito pressionada, justamente pelo fato de ser mulher, área de tecnologia, e aí já vai ser descredibilizada por isso. Ela tende a ser um pouco mais perfeccionista, ou um pouco mais tensa demais com os pontos, tende a achar que a ser mais dura é que vai funcionar melhor ou que não, mas quando ela percebe que, beleza, ela conquistou ali o seu espaço, eu vejo que as diferenças meio que acabam um pouco, sabe? Eu acho que com o homem é a mesma coisa. Às vezes você chega lá num time, vou liderar um time que eu não conheço. A gente acaba mostrando um pouco mais de força também para depois procurar um equilíbrio. Exato. Eu acho que seria para os dois sexos.
Exato. Eu acho que cada vez mais a gente caminha justamente para não ver essas diferenças, né? Eu não gosto de pensar muito bem que existe essa diferença biológica na forma da gente dar o trabalho. Talvez tenha uma roupagem ali que é muito mais social do que de fato acontece. Mas, sinceramente, eu não vejo muita diferença. Não sei se a Ana vai ter ali um outro ponto, o Monsanto também vai ter um outro ponto, mas no meu ponto de vista não tem muita diferença. Assim como a Isla também, toda a minha trajetória assim, na profissão, eu também fui liderada por mulheres, atualmente também sou liderada por uma gestora. Então, assim, realmente essa questão da diferença, mesmo talvez porque realmente a mulher tenha a vez que se impor mais num ambiente que é muito corporativo, que é muito ainda muito masculino, né? E aí a gente tem que ser mais assertiva, talvez, ou se a questão assim, da impostura, talvez, seja mais presente para as mulheres. Mas eu não vejo a questão de liderança, não, porque é tão capaz e tão profissional quanto, até melhor. Porque, assim, eu acho que, não querendo desmerecer os homens em nenhum momento, mas acho que a gente acaba pensando muito estrategicamente para poder liderar, né? Então, assim, por exemplo, quando eu falo também da Programaria, ela tem uma iniciativa que a Programaria lidera, que você tem contato com lideranças femininas que fazem mentorias também e são referências assim na tecnologia, né? E aí eu também participei de um recentemente e eu acho que é isso. Hoje, muitas das iniciativas e das empresas de tecnologia, muitas empresas que eu participo, que eu conheço e tal, de tecnologia, que são lideradas por mulheres, né? Tem a Iana, da Maria, tem a Camila Schutt, que é da Mastertech também, tem a Cintia Zanoni, do Make Schools também. Então, são lideranças femininas que estão hoje muito presentes e conseguiram consolidar uma iniciativa, uma empresa que hoje capacita diversas mulheres, né? Então, acho que isso é super importante, é super referência para a gente, né, que está iniciando, para a gente que está criando conteúdo na tecnologia. E eu acho que a liderança feminina é hoje um referencial, assim. Eu acho que está caminhando mesmo para que tenham muito mais mulheres nesses cargos, né, nessas posições. E eu espero que um dia esteja equilibrado, né? Que a gente não tenha mais que conversar sobre, nossa, poxa, nunca tive isso, ou então a minha empresa tem poucas mulheres, e tem que ficar tendo essa síndrome da impostora, tendo que se impor para mostrar que é capaz, né? Então, assim, eu acho que é bem isso mesmo, né? Show. E lembrei aqui também de justamente essa questão, né, juntando com representatividade e mulheres na liderança. Uma vez eu estava conversando com uma das minhas lideradas, um time antigo, e a gente estava discutindo sobre plano de carreira, né, sobre o que ela gostaria de alcançar. E ela falando, poxa, não, acho que no máximo ali talvez eu vá para uma gerência. Mas eu vi que ela tinha muito potencial de liderança, né? E eu ficava, cara, por que você não pensa então em CTO? Entendeu? Por que a gente não joga lá longe? Por que a gente sempre se coloca aqui nesse espacinho? Não, só até ali. Não, você tem potencial, vai mais. Porque não tem. Seja a primeira, né? Não foi? Então vamos ser a primeira, então. Vamos explorar esses espaços. Então, já tivemos uma VP de tecnologia, já tivemos. Hoje em dia a gente tem a Mara, né, também como CTO. Sim. Exato. Bacana. E tudo que a gente falou aqui, eu acho que trouxe para a diversidade. Eu acho que isso é o importante, né? Então, pedir para vocês falar um pouquinho sobre os benefícios da diversidade para a resolução de problemas, para o dia a dia. Fiquem à vontade. Olha, eu acho que a questão da diversidade de forma geral, né? Porque a gente consegue trazer mais pontos de vistas, a gente não está enviesando ali só por um único caminho, né? E a gente está dando oportunidades para várias pessoas que podem ser muito boas. Enquanto a gente fica ali muito mirado, não, quero trazer só um perfil, que é uma coisa errada, a gente acaba desperdiçando muito potencial de outras pessoas que podem ser incríveis no que a gente está fazendo. Então, obviamente, eu sempre gosto de prezar pela diversidade. Claro que vai ali também com o caráter social, porque eu quero realmente forçar para que a gente possa buscar esse caminho de ter uma
né, todos terem oportunidades iguais. Eu acredito muito que no início é forçado mesmo e depois se torna natural. A gente vai mais ou menos por esse caminho. Mas, assim, é importante principalmente por pontos de vista diferentes, vivências diferentes, formas de resolução de problemas diferentes, formas de lidar ali com uma questão específica diferente. Como você falou, né? O Steve Jobs só contrata... quando tem um problema muito difícil, entrega na mão de preguiçosos. Às vezes é isso, a gente tem ali perfis muito diferentes de pessoas. Tem que saber mover as peças, é isso mesmo. Exato. Tem até aquela questão, não avalie um peixe pela capacidade dele de subir numa árvore. Que isso, todo mundo meio que tem a sua capacidade essencial, sua habilidade máxima. E você aí falando como líder, né, é legal você ter essa diversidade e saber como aplicar cada uma dessas pecinhas. Então... Com certeza. E saber como explorar, né, essa diversidade, né? Porque realmente, isso que a Isla falou realmente faz todo sentido. São diferentes pontos de vista, e você tendo a diversidade, você tem pessoas que têm formações diferentes, vivências diferentes, têm experiências diferentes, habilidades diferentes, né? Soft skills também, que diferente, cada um tem sua habilidade de comunicação. Às vezes uma pessoa, olha, é melhor de resolver problema, mais comunicativo. Então, acho que um time precisa disso. E isso, a gente precisa de diversidade para poder resolver um problema que, às vezes, tem que considerar não só a parte, né, da parte técnica, né? Então, tem toda uma vivência que você teve por trás, que você tem que considerar que, às vezes, você tem... que é essa vivência que faz você resolver um problema, ou conseguir chegar numa solução, ou fazer desenvolver aquele sistema que você empacou ali naquele problema ali que você não consegue programar. E aí é uma vivência que, olha, poxa, eu já fiz isso e tal. Então, assim, é uma coisa que só mesmo um time diverso consegue poder abranger, né? Tudo isso, que é um time de diferentes pontos de vista, diferentes vivências. Sim. Não só do sexo, né? Mas tenho colegas lá no time que tiveram a oportunidade de estudar fora, e eu tenho 3 meninos no meu time que vieram do US. E eu posso falar até por mim, eu vim de uma infância muito pobre, eu brinco com todo mundo, eu me formei na faculdade aos 42 anos de idade, eu me dei a faculdade de presente, eu já era coordenador, eu estava em vias de me tornar um gerente, mas eu falei, tá na hora, todo mundo fez, eu tenho lá pessoas com mestrado no meu time, eu vou me dar de presente a faculdade, eu acho super bacana. Sim. E fui a prova viva de que nunca é tarde para você completar um sonho, fantástico, eu acho que tem tudo a ver. Vamos falar um pouquinho agora de cultura organizacional, palavrinha difícil, vocês botaram no roteiro aqui, isso aqui é para trava-língua com manzano, né? Bacana. Vamos falar um pouquinho aqui, como é que a gente pode combater preconceitos, promover equidade, é uma coisa que a gente luta a cada dia, não só de sexo, acho que a gente tem várias instâncias de equidade aqui que a gente pode falar, mas o que vocês acham que a gente podia trazer a nível de política, a nível de ações para esse cenário? Boa. Posso começar aqui, porque, como eu falei, eu sou o ponto focal ali do Elas na TOTUS também, na TOTUS, né, que é um grupo de afinidade específico de mulheres, e a gente está constantemente pensando justamente nessas ações, né, do que a gente pode trazer para poder, né, que a gente gere esse ambiente de mais igualdade. E março, principalmente, vai ser um mês em que a gente vai estar com muitas ações diferentes, mas acho que o ponto é da gente, primeiro, trazer representatividade, mostrar que é possível, sim, né? Não é uma questão, nossa, você, mulher, não pode entrar na área. Não, você consegue, é completamente capaz de fazer isso. E a gente também discute muito sobre qual é o papel das outras pessoas, né, majoritariamente os homens, nessa luta, que é uma coisa muito importante, né? A gente não pode, beleza, focar só nas mulheres e esquecer que os homens também têm ali um papel importante dessa luta pela igualdade, né? Do que eles podem estar fazendo, que a gente chama eles ali como aliados, né, dessa causa. Então, assim, eu acho que um dos principais pontos a gente está falando ali de igualdade, tratamento como igualdade. Na justiça tem um conceito interessante, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é tratar as pessoas considerando as suas desigualdades, tratar os iguais considerando as suas desigualdades, uma coisa mais ou menos assim, que é meio que a ideia de que, beleza, a gente reconhece que não somos iguais, né? Por exemplo, o Mansano, você falou, você terminou a faculdade ali, 42 anos,
Imagina comparar com alguém que teve tudo desde o início. Pô, é uma coisa um pouco meio injusta. Então, a gente precisa parar ali as arestas para tratar o máximo possível igual dentro das suas desigualdades. Acho que é a mesma coisa aqui para as mulheres. Teve esse início um pouco turbulento, pode falar para as mulheres, não podia. Às vezes ela vai pegar ali pares que são muito machistas e aí vão desacreditar delas. Então é comum, muitas vezes, que as mulheres elas estejam ali um pouco, sabe, desacreditadas algumas vezes, ou meio ressabiadas. Então é importante considerar um pouco disso, considerar que às vezes vai ter essas questões, mas fora isso, é igual. Uma mulher vai entregar a mesma coisa que um homem, é a mesma coisa quando a gente está falando, eu sei que não é a pauta aqui, mas falar de pessoas brancas e pretas, poxa, vai ser o mesmo trabalho ali. Claro que as vivências são diferentes, isso fortalece, mas é só isso. É uma vivência diferente, que tem uma questão hormonal, né, que a gente tem um biológico diferente, mas isso não atrapalha no trabalho. Então, assim, é só tratar o mais natural possível, respeitando as desigualdades que possam ter, as diferenças que possam ter. Tá? Então, acho que esse é um bom papel para aliado, mas de políticas gerais, claro, é sempre um reforço do que a gente pode estar fazendo um reforço mais passivo ali, por meio de palestras, que é sempre interessante a gente fazer, e um reforço mais ativo também, né, que é a verificação se os salários estão iguais, se os salários estão condizentes, se a gente está tendo mais entrada de mulheres, se isso está seguindo um caminho saudável ou não, se está abaixo do esperado. Então, essas são algumas das ações que a gente pode sempre estar pensando como organização, tá? Para garantir esse ambiente mais igualitário. Bacana. Aninha? Com certeza. Eu acho que a questão principal também é as oportunidades, né? Ter oportunidades para que a gente possa ter essa igualdade, né? Ter as mesmas... por isso que é tão importante também hoje, né? A gente vê a quantidade de vagas afirmativas, né? Vagas específicas para as mulheres. Mesmo que a gente tenha essa igualdade, mas a gente precisa incentivar, né? E aí eu acho que talvez quando tem essas vagas afirmativas, eu acho que talvez as mulheres se sintam mais à vontade de poder se inscrever, de poder tentar e participar do processo seletivo, né? Então, acho que as oportunidades hoje precisam proporcionar isso, né? Da igualdade, né? E aí você falou também da faculdade, eu fiz faculdade em universidade pública também, sempre estudei em escola pública. E aí também, para eu poder ingressar na tecnologia, eu fiz diversos, tudo por cursos gratuitos, assim, fui me inscrevendo tudo assim, tudo eu busquei, entendeu? Nunca tive as oportunidades foram tão fáceis assim, porque eu não tinha condições de pagar uma universidade, então, assim, eu tive que fazer, prestar vestibular e passar também. Então, assim, a gente sabe como é difícil para poder alcançar o conhecimento, né? Então, você tem que buscar, mas as oportunidades não são iguais para todos, né? Então, a gente vai lá e corre atrás. E aí, eu fiz também universidade pública e fiz todos os cursos que eu podia público, participei de eventos, e aí fui me inscrevendo até chegar a fazer as pós que eu fiz, né? Fiz umas 3 pós, assim. Eu sou de uma época que a faculdade era mais cara que um carro, apesar que hoje o carro seria mais caro, é um absurdo de carro no Brasil. Mas eu não tinha condições também, assim, para poder pagar uma universidade, então, assim, eu prestei vestibular, uma universidade pública, fiz a universidade pública, eu era cotista de rede pública, porque eu sempre estudei em rede pública, eu também não tinha condições, assim, de fazer escola privada, então, assim, era uma oportunidade que eu tinha de ingressar. Eu falei, eu quero fazer uma faculdade, né? E aí era um tempo, há 10 anos, mais de 10 anos atrás, precisava de uma faculdade para poder ingressar no mercado de trabalho. Então, assim, eu precisei. Hoje a gente sabe que tem diversas formas de a gente se formar, os cursos, bootcamps, e hoje não tem mais tanto essa necessidade, mas eu ainda acredito que a universidade é um diferencial. Mas, voltando ao assunto, né? Eu acho que as oportunidades são essas, assim, a gente acaba tendo que buscar, mas a gente sabe que não é igual. Isso que a gente tenta e tudo. Então, eu acho que o caminho é esse, buscar essas iniciativas, que as empresas possam abrir mais espaço, né? Proporcionar mais iniciativa para as mulheres.
para elas que se sintam à vontade de poder participar dos processos seletivos e se capacitarem para estarem nos lugares que elas quiserem. A mulher pode estar onde ela quiser. Isso. E tem, de fato, só corroborando aí, educação é um dos pontos chaves, né, para mudanças de vidas inteiras. Eu também sempre estudei em escola pública. O que eu tenho de oportunidade hoje é porque eu estudei, entrei aqui na área de tecnologia, e sempre que eu posso reforçar isso com as mulheres que conversam comigo, falam, poxa, vem, entendeu? Só tenta, vai, de novo, vai ter que estudar muito, vai ter que estudar muito. Mas tem um caminho aqui, tem um espaço aqui que você pode se Eu desenvolver. posso só abrir um parênteses dentro do que você falou, Isla, de estudar muito. Todo dia, isso vai para todas as meninas, meninos e meninas que estão ouvindo. Todo dia a gente que é de tech acorda desatualizado. Estudem, Exato. Sim, estudem, com certeza. estudem. Continua, por favor. Perfeito, não, é exatamente isso. Mas tem um outro ponto aqui que eu lembrei agora também, tá? Voltando nessas políticas, que essa é uma questão que sempre acaba pesando mais para a mulher, que é uma questão de gravidez, né? É algo que sempre vai pesar mais para a mulher quando ela está grávida. Isso é sempre uma discussão quando a gente está falando do mundo corporativo, né? Tem uma prática infeliz do mercado de demissão após a mulher voltar da gravidez. Então, isso sempre gera muita insegurança. Então, dá esse conforto também para a mulher, que vai estar gerando uma vida, né? Que depois que voltar, eu sei que ela vai ficar afastada ali por 8 meses, 7 meses, mas depois que ela voltar, ela também vai ter ali o seu emprego. É um conforto a mais também que a gente pode dar ali como empresa, né? Como organização. Acho que não é uma questão ali que vai estar acontecendo, de que está tudo bem, vai estar tudo certo, né? Como se isso impedisse a mulher de fazer alguma coisa, né, cara? Cuidar de casa, cuidar de filho, cuidar de cachorro. As mulheres são multitarefas, né? Eu também. Nossa, eu tenho uma... lembrando aqui de mulheres líderes na TOTUS, tem uma, assim, que ela até o último dia, antes de ter o filho, ela estava lá na ativa, estava assim, não, vou responder aqui e-mail. Eu falei, mulher, vai descansar. Ela falou, não, tá Ela trabalhou até um dia antes de ir tá tranquilo. Eu trabalhei também até os 9 meses, porque eu queria ter mais tempo para poder ficar com ele depois do nascimento. Porque a licença no meu trabalho eram 4 meses, né? Então, assim, Sim. 4 meses, se a amamentação é recomendada. Se a amamentação é recomendada até os 6, por que a mulher tem que botar os 4, né? Então, Não assim, faz sentido, né? Não faz sentido, mas aí eu trabalhei até os 9 meses, assim, já estava assim, já chegou no limite, aí eu entrei de licença. Mas realmente é um outro medo também da mulher, né? Realmente, é ter essa dificuldade de precisar ter uma segurança no retorno, porque além de ter uma outra oportunidade de poder continuar na empresa, porque você tem uma outra responsabilidade. Você tem uma pessoa que depende de você e você está com aquela insegurança de será que por agora ter um filho, né, você demitido. Não tem nada a ver. Quem chega com olheira é o safado do marido lá que só acordou uma vez para cobrir o neném, né? Mas foi a mulher que foi lá, trocou fralda 2 vezes, deu de mamar, ninhou. E cara. Verdade. Os homens somos de uma fraqueza absurda. Eu sei porque meu menino tem 10 anos, eu fui pai bem velho, então eu sei que para mim foi bem recente. Até aproveitando que eu mirei a metralhadora para mim, vamos para o próximo tema aqui, cara. O que a gente, que nós homens, podemos fazer para melhorar a jornada de vocês, para tornar ambientes mais acolhedores? Ou tipo assim, não enche meu saco, vai tocando tua vida que eu me viro aqui. Eu queria que vocês abrissem o coração. Ana, você quer começar aí desse? Todas as outras perguntas eu comecei aí. Não, eu acho que é super importante esse trabalho colaborativo com os homens, né? Porque a gente precisa que os homens possam apresentar, dar oportunidades, né? E colaborar com as mulheres, né? Então, assim, a gente sabe que os times de tecnologia, a maioria assim, são de homens, né? A maioria, né? Mas a gente precisa que os homens tenham esse espaço também de deixar a mulher falar, de não precisar ter que ficar se afirmando para as mulheres, ou então corrigindo as mulheres em eventos ou em reuniões, por exemplo. Então, é super importante que os homens também participem dessa luta, né? Participem
dessa necessidade de poder, olha, vamos dar apoio para as mulheres, vamos dar mais iniciativas, vamos fazer mais iniciativas, vamos dar mais oportunidade, proporcionar mais vagas nas empresas, né? Então, assim, é super importante que esse trabalho seja de todos, não seja uma luta só das mulheres, né? Que seja de toda a tecnologia, porque a tecnologia tem que ser diversa, né? Sim, Como a Isla falou, respeitar, né? Vamos respeitar e ajudar na luta, né? Porque realmente a gente precisa de que um time seja diverso. Então, não dá para os homens quererem se fechar e a gente precisa, sim. Hoje a gente tem um espaço, muitas mulheres que são referências na tecnologia, né? E elas precisam estar em todos os espaços que elas puderem, que elas quiserem. E a gente precisa que a gente tenha oportunidade de estar nesses espaços. Os homens deixem que as mulheres possam ocupar esses espaços e ajudem colaborativamente, né? Não é também uma guerra, o homem contra a mulher, não queremos os homens, não é isso. Tem que ser um espaço para todos. Uma mulher domina tudo, tá? Na hora de dominar a tech também, isso aí. Vai lá, Isla. Já está dominando. Eu já tinha dado uma palhinha, né, um pouco sobre como é que os homens podem ser aliados antes, mas acho que tem algumas outras dicas que podem ser faladas, né? Que a primeira falando no escopo profissional, é pensar, poxa, você vai falar uma coisa, você pensa, seria de bom tom, né? Você troca ali, não é uma mulher, é um homem. Ficaria estranho se eu estivesse falando isso para um homem ou para um chefe. Tranquilo, entendeu? Que você vai exercitando essa questão de, poxa, será que o que eu estou falando é um negócio meio absurdo? Será? Não? Então, ok, tranquilo, tá bom? Como eu falei, de novo, vão ter nossas diferenças, né? Por exemplo, que acabam, né? O time, ele acaba ficando mais próximo. A gente vê mais o time do que vê a família algumas vezes, né? Passa 8 horas. Se você, né, você não tá home office, meu time eu vejo direto, eu interajo extremamente. Então, assim, é normal acabar desenvolvendo uma intimidade, né? Vocês vão falando assim, poxa, não, é que hoje eu tô na TPM, hoje eu tô isso, eu tô aqui. Acontece, entendeu? A mulher vai acabar falando sobre isso e algumas vezes acaba sendo meio que um tabu ali, mas não é um tabu. Homem tem TPM também, vai, né, pensando que... Exato. Você sabia que eu li faz um tempo, na verdade, que a mulher, ela é mensal. Eu posso estar falando uma baboseira enorme, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo, vão comprovar essas fontes, por favor. Não vão usando informação que vocês viram de qualquer jeito na internet. Mas mulher é mensal e o homem é meio que dia, no dia, vai mudando assim, o hormônio vai se regulando no dia. Então, são só formas diferentes aí que a gente tem de regular os hormônios. Mas acontecem esses temas, então a intimidade vai surgir. É importante só tomar algum cuidado com algumas brincadeiras. Tive muitos amigos homens, eu sei que algumas vezes vai ali na intimidade também, mas para a mulher ela sempre vai ser um pouco o lado mais frágil ali nessa relação, né? Para a brincadeira ela passar para o outro lado é muito rápido. Então, sempre o máximo respeito que puder ter é o ideal, tá? Assim, não que a gente não vai brincar com a gente, vai ter pessoas e pessoas, tá? Mas sempre dosando isso é uma coisa super importante para criar um ambiente mais amistoso. Mas, no geral, é isso. O trabalho vai ser entregue igual, vai ter, né? Uma pessoa vai se comportar de um jeito, são pessoas e pessoas, mas, no geral, é só você estar ali disposto a escutar, prestar atenção, assim, no geral, do que está acontecendo, né? Somos todos adultos aqui, então tá dentro já do nosso cotidiano ter que prestar atenção em certas atitudes ou não, mas é só isso, nada demais, nenhum bicho de 7 cabeças, bem tranquilo, certo? Mais uma vez o respeito, né? Mais uma vez. Respeito. Eu vou discordar só de uma coisa que você falou, homem é criança da hora que nasce, da hora que morre, cara, a gente não é adulto muito adulto. Tipo, sério, né? Não tem jeito não, a gente nasceu para ser criança, vai parte. Bacana, indo para a nossa reta final aqui, cara, vamos falar de perspectiva, sempre bacana, estamos falando de futuro aqui. O que vocês acham que a gente pode esperar nos próximos anos aí, e principalmente, o que a gente ainda precisa trazer para esse mundo, para a gente tirar de vez esse gap de gênero aqui? Vamos falar a verdade, vamos falar, como eu falei, menina, menino e menine. Eu acho que tão importante quanto falar de menina aqui, é falar de menine também, e isso já é parte da nossa realidade. Bom, eu vou começar então, Estana.
Eu acho que até o momento a gente já fez um grande progresso. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com meu pai, justamente sobre essas pautas. Ele me perguntou: poxa, Isa, mas a gente já está num. Né? É descida, daqui para cá é só deixar o carro ir sozinho que já vai. Por que, né, ainda tem esses movimentos? Por que tem um grupo de afinidade? Mas é sempre importante lembrar que direitos eles são facilmente perdidos. É uma questão bem crítica e sensível, mas a gente pode, por exemplo, retomar ali, né, como foi a perda de direitos das mulheres no Afeganistão, que um dia estava ok, certo, óbvio, né, foi ali um tempo, mas no outro, poxa, perda de direitos que até um certo momento estavam sendo garantidos. Então, é importante sempre a gente reafirmar. Claro que eu sonho com um dia de que não seja mais necessário, que isso seja tão normal a igualdade quanto o ar que a gente respira, mas é necessário a gente continuar, apesar de que a gente está indo por um caminho que parece ser promissor. Apesar de a gente teve alguns sucateamentos aí de programas de diversidade em empresas grandes, espero que esse não seja um momento que se perpetue, né, que a gente ainda possa ter a diversidade em pauta, mas a gente continuando esse movimento, investindo mais em trazer mulheres para a área da tecnologia ali desde a infância, implementando essa sementinha, acho que a gente tem um futuro promissor. Apesar de que na ONU fala que vai demorar mais ou menos uns 100 anos para a gente alcançar a igualdade de gênero, um número desse tipo, assim, vai demorar ainda. Mas é um passo de cada vez, e cada pequeno passo importa. Eu também quero pensar positivo, assim, realmente essa questão dessas big techs que encerraram programas de diversidade e inclusão, para que não privilegie grupos minoritários, não faz sentido nenhum, né? Mas, enfim, espero que isso não seja uma prática comum, que as empresas não tenham esse pensamento, né? Porque isso não faz sentido, que vai privilegiar um grupo, você ter um programa de diversidade dentro das empresas. Eu acho que sim, é um programa que é super importante. Então, eu quero pensar que as mulheres estão ganhando espaço e estão sendo espelho para outras mulheres, e que acho que vai aumentar. Eu espero que tudo isso aumente, né? Que todas essas mulheres que sejam mais espelhos ainda mais para outros, né? Que isso se propague e que as comunidades femininas, as grandes líderes, possam fundar ainda mais comunidades, possam estar ainda mais espaço, que tenham mais eventos também. Eu quero pensar positivo, né? Porque se a gente for pensar no cenário atual, realmente parece que a gente teve um retrocesso, né? Com essas políticas que a gente viu aqui, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas que a gente recentemente tivemos aqui também, né? Não vou falar de política, é um assunto que eu vou falar, né? Não vamos falar também sobre isso. É melhor não. Mas eu quero pensar que as mulheres que tem hoje são inspiradoras, porque a gente precisa caminhar pensando que, olha, teve uma Ada Lovelace que precisou ser a primeira programadora da história para hoje ser inspiração para mulheres, para a comunidade, para poder a gente estar falando hoje sobre a história dela também. E diversas mulheres também, que foram aquelas cientistas, né, daquele filme Estrelas Além do Tempo também, que são hoje, conta a história, o filme é ótimo, né? Então, assim, a gente tem que pensar que tiveram mulheres que tiveram a história dela como inspiração para a gente hoje conseguir o que a gente conseguiu até hoje, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a gente tem muita coisa para conseguir, a gente ainda não está equilibrado, a gente tem que conversar sobre esses assuntos, né? Então, é uma coisa que a gente vê que ainda está precisando ainda buscar, lutar. Então, assim, mas eu vejo um futuro assim promissor, por causa do que a gente vê hoje, né? As mulheres estão cada vez mais conquistando os espaços e que conquistem ainda mais, porque a gente tem muito ainda mais que explorar em qualquer área, não só na tecnologia, onde elas quiserem. Exato. E é sempre importante lembrar que isso aqui não é uma guerra de sexos, né? Com certeza, não é nada um ao outro. Nada contra.
Nada contra homens, até tem amigos que são. A gente fala muito de mulheres da tecnologia, o quanto que elas desbravaram para vocês, mas a gente tem que parar para pensar todas as mulheres antes de vocês que desbravaram muito mais a tecnologia, quando nem tecnologia era falada. Cada mulher que foi lá e desafiou um homem, que desafiou o sistema e que desafiou a barbárie que vocês eram submetidas, né? E ainda hoje a gente tem isso, infelizmente, em alguns lugares. Bacana. Meninas, o papo foi fantástico, então vou pedir agora para vocês darem um último regadinho, se despedirem da galera. E a gente tem podcast aqui, eu acho que para fazer uns 5 episódios aqui, cara. Foi fantástico que a gente desenrolou aqui. Então, mais uma vez, eu vou começar com a nossa convidada. Ana, manda o recadinho final. E é contigo. Tem a recomendação também? Oi? Desculpa. Tem a recomendação também? Pode fazer a recomendação. Normalmente a gente faz alguma recomendação de algum livro, um filme, alguma dica de evento. Se você tiver alguma, fique à vontade. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite. Eu achei super importante quando foi apresentado o tema. Eu achei super fantástico, assim. Eu acho que precisa mesmo de falar sobre isso, de conversar sobre isso. E eu acho assim, super importante assim essa iniciativa, né, da TOTUS, né, de poder trazer esse tema para esse episódio. E eu quero agradecer o convite. Eu achei super bacana. Espero que as mulheres que ouçam, que assistam esse episódio, possam estar mais inspiradas e possam propagar isso, né? Que estejam cada vez mais conquistando seus espaços e que as mulheres estejam na tecnologia, na ciência e onde elas quiserem. E eu quero agradecer também aos conteúdos também que o pessoal está lá acompanhando também na minha página. Eu sou criadora também de conteúdo e eu estou sempre divulgando eventos, cursos, livros, iniciativas e comunidades. E até o programa de estágio da TOTUS eu divulguei esses dias lá também. Acho super importante estar divulgando também. Não o conteúdo é mais voltado para as mulheres, mas eu divulgo assim de tudo, assim, principalmente para desenvolvedores, né? Eu gosto muito de front-end, então eu sempre estou divulgando conteúdo lá de desenvolvimento. E eu quero agradecer novamente mesmo pelo convite, foi muito bom papo, eu adorei conhecer vocês também aqui. A gente agradece. E tem alguma dica de algum livro, algum filme? Eu tenho sim. Hoje eu achei super importante estar trazendo esse livro aqui, ó, Mulheres em Tecnologia. São de duas mulheres. Nem tem a ver com o assunto, eu não sei porque que você trouxe esse livro, né? Fantástico. Tudo a ver com o tema de hoje. Se alguém não conseguiu, fala o autor. São duas autoras, é a Beatriz Oliveira e a Mariana Carvalho. Elas duas são de comunidades de tecnologia. A Beatriz é do Cinza de Minas e a Mariana é da Brasília Zintec. E eu pude participar e tá autografado por elas, ó. Chique. Eita, que moral, hein? Muito chique, autografado por elas, ó. E é super importante. Esse livro também fala dos desafios, também falam de como as mulheres podem estar se impondo nas empresas, né? De estar podendo. Então, assim, é super importante. Esse livro fala muito sobre diversidade e inclusão e fala muito sobre o tema que a gente conversou aqui, né? Então, acho super importante. Então, acho que é uma super dica desse livro aqui para vocês. E outro, esse daqui, As Cientistas, as 50 Mulheres que Mudaram o Mundo. Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque eu acho que também eu super apoio a ciência, as mulheres na ciência. Então, leiam esse livro, vale muito a pena. Tem muitos temas desse livro que nós debatemos aqui nesse episódio. E eu quero agradecer. Quem quiser também acompanhar também a minha página, ana.tech.dev. Eu estou lá, estou nas comunidades. Repete, que eu acho que você falou muito rápido. Repete o link de novo. É ana.tech.dev. Bacana. Tá bom? E aí eu divulgo lá, tenho meus contatos, tem os projetos, eu tenho repositório. Eu tenho um repositório, até falar, tem um repositório lá no GitHub que eu reuni conteúdos produzidos só por mulheres e comunidades de mulheres. Então, tem artigos, tem podcasts, tem livros, tem eventos, tem todos os tipos. Eu reuni tudo num só, assim. Canais no YouTube, tudo produzido por mulheres. Esse repositório tá bem bacana, assim. Muita gente está acompanhando e é colaborativo. Então, assim, qualquer pessoa pode ir lá e criar uma PR e subir mais conteúdos. Maravilha. E é isso. Maravilha. Obrigada mesmo pelo espaço e foi um prazer conhecer vocês. A gente agradece. Isla, o microfone é seu. Muito obrigada, Marcelo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
Foi muito legal poder falar sobre esse tema, um tema que eu acho extremamente importante. Acho que as contribuições aí da Ana também foram muito, muito legais, muito importantes. Eu quero trazer aqui para vocês uma recomendação, um livro que me veio na cabeça na hora que eu pensei aqui nesse episódio, que é o Mulheres Invisíveis, O Viés dos Dados em um Mundo Projetado para Homens. É um livro muito bom, é da minha área de dados, tá? Mas é um livro, assim, fenomenal. Ele discute muito sobre como muitas vezes nas análises, aquelas principais análises que a gente vê, ela só considera o comportamento masculino, não considera como é o comportamento feminino ou a variável feminina nisso tudo. Então, por exemplo, algumas coisas. Quando a gente fala que o ser humano ele precisa dormir 8 horas por dia, isso é um dado muito embasado no comportamento masculino. Porque as mulheres elas precisam dormir mais por questão hormonal, por questão biológica. Eu li sobre isso hoje. Estou casado há 25 anos, eu sei exatamente o que vocês estão falando. Que as mulheres precisam dormir mais porque elas usam mais o cérebro. Olha, não sei se é verdade. Não sei se isso é verdade. Pesquisem primeiro. Hoje é o dia de eu ser humilhado. Eu recomendo que procurassem uma menina para participar aqui. Quando Manzano, hoje é seu dia de ser humilhado. Pode humilhar que eu estou aqui para isso. Gente, não, se repetir, eu não falei isso. Isso aí é coisa de internet. Pesquisem primeiro. Mas um outro exemplo também muito legal que eles trazem, vocês sabiam que a forma como as ruas foram projetadas, o comércio foi projetado, foi muito pensado na forma como o homem age na sociedade, não como a forma que a mulher age? No shopping, né? Não, shopping foi feito para vocês. O homem, mais ou menos assim, ele faz trajetos únicos, né? Ele vai de casa para o trabalho, de trabalho e volta para casa. A mulher não, ela vai de casa, passa no mercado, resolve alguma coisa, depois passa ali, ela vai fazendo essas micro paradas. Então, até muito de como é projetada a nossa sociedade é voltada para uma visão muito masculina, né? Então, é muito legal esse livro, Mulheres Invisíveis. Super recomendo, tá bom? Gostei. Mas, no geral, é isso. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a conversa tenha sido extremamente útil para vocês. Se tiver qualquer ponto, né, de discussão, acho que é válido, né, Manzano, colocar aqui a posição. Mas é isso, gente. A Rafinha depois ajuda aí a trazer alguma pergunta que eventualmente chegue. Bacana. Eu vou dar minha dica aqui também. Eu não tenho tanto costume de ler, mas eu sou um cara que gosta muito de documentário, de filmes. Eu tenho uma indicação bacana para quem gosta de um suspense policial. O filme chama Pacto de Redenção, com o Michael Keaton e o Al Pacino. É um filme... Vou dar um spoiler muito rapidinho. O Michael Keaton, que é o protagonista, descobre uma doença degenerativa absurdamente agressiva e nesse exato momento vem um filho com o qual ele tinha pouquíssimo contato pedir uma ajuda para uma coisa absurda. É o máximo que eu vou falar, mas o filme é espetacular. Aquele filme que você só sabe nos 5 minutos finais o pô da questão. Eu adoro esse tipo de filme. E é muito difícil um filme, como eu sou meio cinéfilo, é muito difícil um filme me pegar de surpresa. E esse eu tomei de costa de mão, final fantástico. Então essa é a minha recomendação. Pacto de Redenção. Está lá no Amazon Prime. Para quem tem Amazon Prime, já está lá de grátis na faixa. Então, meninas, mais uma vez, super obrigado. Perguntas que eventualmente apareçam, o Rafinha do Developers com certeza vai ajudar a gente. Então, super obrigado, super abraço e para quem está assistindo, a gente se vê no próximo TOTUS Developers Podcast. Valeu, galera. Super abraço. Tchau. Podcast.